Caras alunas, caros alunos, espero que vocês estejam bem, protegidos, com saúde, que a família esteja bem, os amigos, e que vocês estejam conseguindo aí dar conta desta reta final do primeiro semestre, né, que termina exatamente daqui a um mês, e que vocês estejam aí razoavelmente fortalecidos para dar conta dessa finalização aí desse ensino remoto emergencial. Aqui na disciplina de ELP 1, nós também estamos chegando aos temas finais que havíamos programado para esse replanejamento no contexto do ensino remoto emergencial, né? E esperamos que vocês estejam conseguindo acompanhar as aulas gravadas, os encontros online e as leituras dos textos indicados lá no Moodle para vocês. Bom, o tema de hoje é a história do português, né? Os pronomes pessoais. Então a gente vai verificar hoje como é que funciona o quadro pronominal na história da nossa língua, né? Então a gente vai remontar ao latim numa passagem mais rápida, depois a gente vai para o português europeu, né? E para o português brasileiro mais especificamente, que tem fenômenos bem interessantes aí nesse tema dos pronomes pessoais. Bom, então se a gente for abrir hoje uma gramática normativa, ou se vocês forem lembrar do quadro pronominal que estava lá disposto na gramática, no livro didático com o qual vocês estudaram no ensino médio, no ensino fundamental, provavelmente vocês vão encontrar um quadro como este. Então, com as pessoas do singular sendo a primeira pessoa eu, a segunda pessoa tu, a terceira pessoa ele e ela, né? E as pessoas do plural, né? A primeira nós, a segunda vós e a terceira eles, elas, certo? E eu pergunto para vocês, será que é este o quadro atual dos pronomes, principalmente pensando no português brasileiro? São somente esses os pronomes? Não está faltando nenhum? Então, por exemplo, num site bastante consultado, que eu já indiquei para vocês em outras videoaulas, que é o Flip, Ferramentas para a Língua Portuguesa, que eu vou até mostrar aqui para vocês, é um site que tem muitas funcionalidades, né? E na parte de Flip Online, por exemplo, a gente tem auxiliares de tradução, conjugador, conversor para o acordo ortográfico, corretor ortográfico e sintático. Vocês podem ver já pela escrita aqui que é um site português, e é mesmo. E aqui eles colocam, na parte da gramática deles, os pronomes pessoais, exatamente como eu coloquei ali, certo? Então, se a gente procurar, por exemplo, um pronome bem frequente de segunda pessoa do discurso, que é o você, a gente vai encontrar 0 ocorrências, certo? Então, o você não é nem mencionado. E isso é bastante interessante, né? Eu queria que vocês prestassem atenção nesse ponto, né? Porque a pergunta é para vocês refletirem sobre o ensino e como ele o ensino da língua, ele pode ser enviesado se a gente coloca a gramática normativa como protagonista. Então, eu fui pesquisar, por exemplo, nos sites de jornais portugueses. Eu pesquisei nesse jornal Diário de Notícias e encontrei uma entrevista recente de um deputado em que ele diz na resposta transcrita aqui
Compreendemos e continuamos sempre a compreender que esse discurso de ódio pode criar reações que não sejam aquelas que eu ou vocês teríamos. Então a gente já tem aqui um pronome vocês que não aparece naquela relação, né, da segunda pessoa do plural. Ali só aparece vós. Aqui a gente tem no mesmo jornal uma seção chamada Você na TV. Então não é tu na TV, é você na TV. E aqui a gente tem um texto mais na primeira pessoa, né? É esta a autora do texto que escreve sobre turismo. E o texto se chama Você Não Está Aqui. Então ela faz uma referência àqueles mapas que são distribuídos nas cidades turísticas, né, que indicam o lugar onde você está, ou mesmo nos mapas dos transportes públicos, né? E ela faz um texto sobre isso, sobre essa questão do você está aqui. Então a gente tem exemplos aqui bem claros, recentes, né, do uso de você que não aparece naquele quadro. Então é importante a gente levar isso em consideração para a gente analisar criticamente essas informações que chegam em manuais e em gramáticas normativas, né? Porque a tendência é uma tendência de regularização, né? De normativização. Então, quando há essa tendência, a chance de se apresentarem as variantes é bastante baixa. Mas, se a gente fosse pensar no português brasileiro, a gente teria que colocar, então, ali na segunda pessoa do singular um você, né? E na segunda pessoa do plural um vocês, né? No Brasil a gente não usa o vós, né? Ao lado, é claro, no caso da segunda pessoa do singular, do tu. A gente vai ver daqui a pouquinho como é que se dá essa distribuição entre você e tu no português brasileiro. Então, pelo menos, né, a gente tem que levar em conta que há uma convivência de formas de segunda pessoa do discurso, ou seja, a segunda pessoa é como a gente se dirige ao nosso interlocutor, né? Por isso que a gente diz que é a segunda pessoa do discurso, né? E também porque o você, e no caso do português brasileiro, o tu, eles se conjugam, né? Como pronomes, o verbo que vem na sequência, ele é conjugado com o paradigma da terceira pessoa, né? Então, eu falo, tu falas. A gente ainda tem algumas regiões no Brasil que fazem essa concordância, né, com a desinência da segunda pessoa. E você fala, assim como ele, ela fala. Ele fala, ela fala, certo? Mas também a gente tem, na maioria dos usos de tu espalhados pelo Brasil, uma conjugação com a terceira pessoa gramatical. Então, tu fala, certo? Então, esses pronomes de segunda pessoa do discurso, na verdade, muitas vezes vão se comportar como o você sempre, exclusivamente, né, com as formas da terceira pessoa, né? No caso do você especificamente, há um hibridismo bastante notável, por isso que em muitos textos vocês vão encontrar essa referência ao você como pronome híbrido, porque no mesmo diálogo, mesmo que você seja um falante de você, você pode se referir ao seu interlocutor com as formas da segunda pessoa, gramatical tu. Então, mesmo que você fale, você não quer ir ali na cantina comigo? Eu te vi passando. Ou eu te liguei. Então, esse ti, né, que a gente coloca ali, esse clítico, né, ele é um clítico de segunda pessoa, mas que está sendo usado junto com você. E o você nasce, a gente vai ver, na terceira pessoa. Por isso esse hibridismo, né? Então ele passa a ser usado como referência, né, a essa segunda pessoa, e a gente vai ver um pouquinho da história desse você e da distribuição do você e do tu no português do Brasil. Vamos lá? Bom,
Só uma informação importante sobre o uso, né, dos pronomes de segunda pessoa, sobre a questão da pragmática, né, como efetivamente isso funciona no sistema linguístico do português brasileiro e do português europeu. No português brasileiro, vocês já estão habituados, né? O você e o tu são aquela segunda pessoa que a gente chama de informal, né? Que tem os traços de menos distância e mais intimidade. Então a gente usa você com, por exemplo, as pessoas da nossa família, os amigos próximos, né? A nossa tendência é usar o você e o tu. Quando a gente tem uma situação de formalidade, né, em que predominam os traços de maior distância em relação ao interlocutor e de necessidade de maior cortesia, a gente usa a segunda pessoa formal, que seria o senhor, a senhora. Então, muitas vezes, durante as aulas, os encontros síncronos, né? Que tem uma dificuldade de chamar os encontros de aulas. Os alunos, né, da minha turma se referem a mim como mas professora, a senhora? Então, o que revela esse a senhora? Revela uma situação de formalidade, né? Um maior distanciamento, né? Porque tem aquela hierarquia, aquela assimetria entre o professor e o aluno, né? E uma necessidade de maior cortesia no tratamento. Tanto é que muitas vezes eu falo para eles, pode falar você, né? Porque, ou seja, vamos criar aqui uma situação mais informal, de menor distância. Então, esse é o quadro, né, da segunda pessoa do discurso no português brasileiro para informalidade, para formalidade. E no português europeu? No português europeu, eles têm uma forma que começa a ter certa variação com você, mas ainda é muito predominante o tu, né? Nessa mesma situação em que a gente usa o você na maior parte do país, né? Então, o tu é essa segunda pessoa informal que expressa menor distância e maior intimidade. Então, o tu é o pronome familiar, é o pronome de situações informais. E a segunda pessoa formal é o você. Então, o você tem um estatuto pragmático, a gente vai dizer, no português europeu, bastante distinto daquele que ele tem no português brasileiro, certo? Então, em Portugal, os alunos se dirigem aos professores por você, porque esse você carrega essa noção de maior distância e maior cortesia, certo? Então, o você é o pronome bastante utilizado nas situações de formalidade ou nas situações em que os interlocutores não se conhecem tão bem ou nessas situações de assimetria, tá? Eles também usam bastante o senhor, a senhora, e às vezes eles repetem o nome do interlocutor. Então é comum, se um português estiver conversando comigo, eles falarem coisas como: mas a senhora, dona Vanessa, não vai querer um café? E isso soa bastante estranho, né? A senhora, dona Vanessa? Não, quem é a dona Vanessa? Tem outra Vanessa aqui? Não, a senhora, dona Vanessa, sou eu mesma, né? Que é a maneira que eles usam para marcar essa distância, para marcar essa formalidade, né? Então, se referir à senhora, dona Vanessa, falando o nome da pessoa, do interlocutor com quem você está falando, né? Então, mas o você, é importante que vocês guardem isso, tem esse estatuto pragmático, então, de formalidade de maior distância, que pra gente é feito somente com o senhor e a senhora. O você não carrega esse estatuto pragmático. O nosso você é extremamente informal, de pouca distância, de muita intimidade. Bom, como funciona, então, o quadro pronominal no português brasileiro atual? Então, eu trago aqui para vocês uma distribuição, né, de 6 sistemas dos pronomes de segunda pessoa, você e tu. Este quadrinho estava lá no texto que a gente indicou para a leitura desta semana. E aqui, nas áreas pintadas aqui de preto, que correspondem mais ou menos, né, às regiões
Sudeste e Centro-Oeste, né, com algumas exceções aqui de Brasília, da Baixada Santista e do Rio de Janeiro, né, a gente tem áreas de só você. Então, são áreas exclusivas de você. Tá? Então, esse é um levantamento longo, né, feito pela professora Marta Scherri, que mostra que essa grande área aqui, centro-sul do país, né, é marcada pelo uso de você com as variantes você, se ou se. As áreas quadriculadas, um quadriculado maior e um quadriculado mais cerrado aqui, que a gente vai encontrar no Pará, por exemplo, e aqui no Rio Grande do Sul, e aqui também numa porção do Amazonas, a gente tem uma frequência maior de Tu, né? Essa frequência é maior que 60%, e a concordância com o Tu baixa, ou seja, menos de 10%. Então, só menos de 10% dessas pessoas desses lugares diriam, por exemplo, Tu falas. Então, essas seriam as áreas. Aqui no sul, essa concordância é baixa, aqui nessa região aqui do Amazonas também, e aqui no Pará a gente vê que a concordância é um pouco mais alta com o Tu, de 40% a 60%. Então, aqui de 40% a 60% iriam dizer Tu falas. Nessas áreas achuradas verticais ou diagonais, que a gente vê aqui, a gente tem uma variação de Tu e você, sendo nessas daqui o Tu maior que 60% e a concordância com o Tu baixa, e aqui o Tu maior que 60% e a concordância com o Tu média, de 10% a 39%. Essas áreas, né, estariam localizadas aqui, né, no Piauí, em parte do Maranhão, no Ceará, na Paraíba e em Pernambuco, certo? Nos estados em branco é porque não tem pesquisas, não tem dados, por isso que eles estão em branco, alguns estados, algumas porções, tá? Então, aqui há uma variação de Tu e você, certo? E nas áreas cinzas, né, a gente tem uma parte da Bahia aqui, por exemplo, o Rio de Janeiro, a Baixada Santista, né, o Acre, você concorrendo com Tu, né, só que o você o você é mais frequente. Tem se tornado mais frequente, né? A gente vê nas pesquisas feitas no Rio de Janeiro, mesmo em Santos, né, que o você vai ganhando em muitos estratos o terreno do Tu. Esse quadro, então, mostra que numa ampla região a gente tem uma zona exclusiva de você e em algumas outras regiões a gente tem variação de você e Tu. Então, esses 6 sistemas poderiam ser reduzidos a 3, né? Um sistema de você, um sistema de Tu, né? E um sistema de você e Tu, né? Você convivendo com Tu, tá? Então, seriam esses os 3 sistemas importantes. E aqui eu queria que vocês se concentrassem nessa região, que é uma região exclusiva que a gente diz, né, de você, à exceção, como eu já falei, daqueles 3 locais, tá? Bom, então o que a gente tem? Vamos lá, voltar um pouco para o latim, né? O que a gente teria lá no latim? Então, primeiro, a gente tem o tratamento por Tu, certo? E é só mais tarde, né, que surge o vós, né, latino, surge no latim, né, que tem essa função mais formal, né? Então, no latim havia o Tu depois que o vós surge. Já, então, nas línguas românicas, né, as línguas românicas vão surgir a partir daquele momento que a gente estudou lá nas aulas anteriores, né, com a fragmentação do Império Romano no século IV, né, no caso da Península Ibérica, a chegada dos povos germânicos, depois dos árabes,
né? Então o português vai se formando ali naquela porção noroeste, assim como vão se formando as outras línguas, o provençal, o castelhano, o catalão, né? E eles vão se formando a partir de um latim vulgar que tinha, então, duas formas de segunda pessoa, o tu e o vós, certo? Tanto é que no francês a gente continua tendo essas duas pessoas, né? Tu e vous, certo? Por exemplo. Já no português brasileiro, né? No português europeu e depois no português brasileiro, a gente vai contar como é que aconteceu isso. A gente tem a entrada nesse quadro, né, de referência à segunda pessoa do discurso de uma forma nominal de tratamento, que é o vossa mercê, certo? Então ele entra no quadro do português. Ele entra também outras formas parecidas, entram no castelhano e entram também no italiano, tá? Então, só para vocês saberem que essas formas nominais de tratamento, elas não são exclusivas do português, pensando no conjunto das línguas românicas. E no século XIV, o vossa mercê entra como referência ao rei, certo? Então, ele entra como uma forma que a gente diz de bastante cortesia, né? Então, muito honorífica, tá? Então, o rei passa a ser tratado por vossa mercê. Ele é tratado por vós e ele passa a ser tratado por vossa mercê. Só que o vossa mercê acaba se ampliando bastante, ele acaba não sendo direcionado só ao rei, mas aos nobres que participavam da corte, né? A gente tem que lembrar da aula anterior que nesse período final do século XIV, né, 1385, a gente tem a Revolução de Avis, então a ascensão da burguesia, né? E essa forma começa a se espalhar, então ela passa a não ser exclusiva para o tratamento real. E outras formas vão entrando para se referirem exclusivamente ao rei, né? E aos nobres mais ligados então ao rei, aos aristocratas, né? Dessa corte. Essas formas são Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Vossa Alteza e Vossa Excelência, certo? Então, depois a gente sabe que fica o tratamento dado ao rei, fica restrito a Vossa Majestade, né? E aos infantes, aos príncipes, Vossa Alteza. E Vossa Senhoria e Vossa Excelência vão se especializando para tratar também de forma honorífica, de forma cortês, né? Se a gente for assistir, hoje em dia eu não sei mais, porque eu não assisto mais. Mas se vocês tiverem estômago para assistir uma sessão lá da TV Senado ou da TV Câmara, vocês ainda vão conseguir perceber que alguns deputados, senadores se referem aos colegas por Vossa Excelência, principalmente, né? E aí, a partir do século XVIII, né, a gente tem um uso bastante amplo de você, né, o vossa mercê, por um processo que a gente chama de gramaticalização, né, com redução fonética. Ele vai passando por estágios, né, vós me ser, vós um ser, vão ser, você, até hoje o se, né, ele continua erodindo, que a gente diz foneticamente, né. E no século XVIII a gente já vai encontrar bastante você. Mas eu vou mostrar hoje que, na verdade, um pouco antes a gente já vai ter esse uso do você. E o Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Vossa Alteza e Vossa Excelência vão continuar fazendo parte do sistema linguístico, né, das formas de tratamento, mas não vão se alçar a esse estatuto de pronome, como aconteceu justamente com o Vossa Mercê, que era a forma mais utilizada, né? Bom, então a gente tem lá no século XIII já a expressão pedir por mercê nas cantigas de Santa Maria, né? Então, esse pedir pela mercê real, né? Pedir um favor ao rei, né? Ele tem esse sentido, né? Então, pedir por mercê.
No século XIV, como eu mostrei no quadro anterior, né, há os primeiros registros de Vossa Mercê para o tratamento dado ao rei, sem concorrência com outras formas. Tá? E no século XV, a gente tem o tratamento de Vós e Senhor, né, convivendo com Vossa Mercê, que se expande, né? Vossa Senhoria, que ainda tem uma baixa frequência, Vossa Alteza, que passa a ser utilizado, então, no final do XV para o rei e para outros, né, da corte, e o Vossa Majestade, que se fixa, né, como uma forma de tratamento real. No século XVI, há, então, uma generalização do uso de Vossa Mercê, que ainda conserva esse caráter respeitoso, esse caráter de cortesia, né? Mas Vossa Senhoria começa a ter uma expansão, né? Então, Vossa Senhoria começa a ultrapassar os usos de Vossa Mercê, né? E no final do XVI, o Vossa Mercê já apresenta uma grande redução do seu valor honorífico, tá? E aí a gente tem as famosas leis dos tratamentos, né? Uma é publicada no final do XVI, em 1597. Depois tem o Alvará sobre os tratamentos, de 1612. E em 1739 há uma nova lei dos tratamentos. Por que a publicação dessas leis? Justamente porque o Vossa Mercê se expandiu tanto que os burgueses, que então estavam no poder, não queriam ser tratados por Vossa Mercê, porque Vossa Mercê era para qualquer um. Vossa Mercê é estrebaria, ou seja, para quem está trabalhando lá nos serviços da casa, né? Então, o burguês não pode ser chamado de Vossa Mercê, ele tem que ser chamado de Vossa Senhoria, de Vossa Excelência, e isso tem que estar regulado numa lei. Então, por isso é publicada essa lei dos tratamentos de 1597. Então, Vossa Mercê só aparece ali numa passagenzinha, num detalhe, né, para dizer que ele não devia ser usado para esses burgueses. E depois, em 1739, tem uma nova lei dos tratamentos, editada uma nova lei para continuar organizando quem deveria receber Vossa Excelência, quem deve ser chamado por Vossa Senhoria, né, dentro daqueles títulos de duque, ou mesmo as patentes militares, né, como é que essas formas de tratamento deveriam ser usadas, tá? Então, isso é interessante vocês saberem, né, que existem documentos normativos, né, a partir do século XVI na língua portuguesa, né? E além daquelas gramáticas que a gente viu na aula passada, existiram essas leis, então. Bom, aqui eu trouxe um quadrinho bem simpático, né, que mostra essa questão da cortesia, né, da distância, Vossa Mercê, e essa gradação, essa redução fonética, que é um processo que a gente diz de gramaticalização, porque o Vossa Mercê ainda tem um valor lexical, né, que ainda remete àquela ideia de pedir, né, e ele vai se transformando com essa redução fonética e com essas alterações de uso, de espalhamento, de encaixamento dessa mudança no você íntimo, no caso do português brasileiro, né? E no você mais distante, mais formal, no caso do português europeu. Então, aqui a gente tem vós mercê, vão mercê, você. Então, essas são algumas das formas registradas nessa redução fonética do você, tá? Bom, sobre a implementação do uso de você. Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais do contexto do português do Brasil, da história do nosso português, né? Como a gente vê aquela área bem grande, né, de uso exclusivo de você, há perguntas de pesquisadores, né, de linguistas, sobre esse você, né? Por que essa área tão extensa a gente vê um uso exclusivo de você? Então, essa é uma pergunta que intriga há algum tempo, né, os pesquisadores. Então, essa pesquisadora, que é paranaense, a Odete Menon, ela diz: será que em alguns núcleos o português trazido pelos povoadores já não apresentaria uma única forma de tratamento, o você? E essa pergunta sempre me intrigou, e eu fiz várias pesquisas na área
das formas de tratamento. E aí, se a gente for olhar para a sócio-história, né, do português brasileiro, a gente verifica, por exemplo, que de 1765 a 1822, essa área que está aqui de azul representava a zona de influência mapeada, tá? A gente sabe que a capitania de São Paulo, antes capitania de São Vicente, né, teve uma grande influência nessa área toda, mas eu quero ressaltar o fato de isso ser mapeado aqui, né, em mapas do INPE, né, que é uma reconstituição baseada, né, em mapas por satélite dos limites da rede viária urbana da capitania de São Paulo, certo? Então aqui é com base nos textos que a gente lê, né, que narram as viagens que ocorriam no território, e isso depois foi reconstruído no mapa, comprovando essa grande zona de influência da capitania de São Paulo. Então a gente vê que praticamente essa área, né, mais escura aqui corresponde à zona de influência da capitania de São Paulo, com exceção aqui do Rio Grande do Sul e de parte de Santa Catarina, tá? Principalmente aqui a região mais próxima do litoral. Bom, então, se a gente for olhar as rotas do português paulista, aqui eu trago uma imagem que foi retirada de uma reportagem da revista FAPESP sobre aquele projeto que a gente já comentou, o PHPP, né? Projeto para a História do Português Paulista. A gente tem aqui as viagens dos bandeirantes, né, levando o idioma, né, o português paulista, ao interior do país. Num período um pouco anterior, né, de 1550 a 1720. E aqui, essa área verde mais escura, que corresponde bastante à zona do Você, se a gente for comparar com aquele mapa da Marta Cherry, é justamente a extensão máxima que chegou à capitania de São Paulo em 1709, né? Então, é só depois disso que surge, por exemplo, a capitania das Minas do Ouro, tá? Então, isso mostra que aquela pergunta que eu li da professora Odete Menon talvez faça bastante sentido. E aí eu trabalho como hipótese, né? Eu venho trabalhando com esse assunto há um tempo, que é a seguinte: a então capitania de São Paulo, devido ao seu papel histórico-social, foi responsável entre os séculos XVI e XVIII pela generalização e pela difusão da forma de tratamento vossa mercê e de suas reduções fonológicas, né? O vosso mercê, vassum cê, vom cê, para áreas da região centro-sul do país. Então a hipótese é que, de fato, essa forma, né, vossa mercê e as reduções, se difundiram a partir da língua falada pelos paulistas, né, principalmente os de São Paulo, tá? Então, como é que a gente faz para ir comprovando as hipóteses, né? Então, eu trabalhei com os documentos editados pela professora Verena, principalmente, né? E por um colega nosso, que é o professor José Simões, tá? Então, foram principalmente esses documentos que eu trabalhei, do século XVIII, do século XIX, do século XX. Né? No século XVIII, eu trabalhei também com os documentos que eu editei no meu doutorado. E são principalmente cartas, né, que se prestam a essa análise das formas de tratamento. Por quê? Porque a carta é o documento escrito em que a gente tem a interlocução presente no texto, registrada. Então, a gente consegue verificar como é que se tratavam os interlocutores de uma carta. Tá? Então, a professora Verena editou uma extensa correspondência passiva e ativa do Washington Luiz, né? E isso tudo está publicado, tem as referências no final dessa apresentação, tá? Bom, do século XVIII foram 110 cartas, e aqui a gente vê maior a forma que predominou, que foi Vossa Mercê, nessas 110 cartas, né? A par de Vossa Senhoria, Vossa Reverendíssima, usada para eclesiásticos, e Vossa Excelência.
No corpus do século XVIII, então, o que a gente percebe é o seguinte: tanto nas relações simétricas, né, ou seja, em que não há diferença de status entre os interlocutores, então os dois exercem, por exemplo, têm a mesma patente militar, né? Eles se tratavam por vossa mercê, quanto nas relações assimétricas descendentes, ou seja, um superior escreve para um inferior, também vossa mercê, e nas relações assimétricas ascendentes, ou seja, um inferior escreve para um superior, também vossa mercê, né? E isso é um dado bastante interessante se a gente considerar o contexto da capitania de São Paulo, né? Então essa pujança paulista, ela não corresponde ao que acontecia, por exemplo, no início do processo de colonização, né? E até pelo menos inícios aí do 18, né? Então, essa historiadora, Marcílio, ela refere que a capitania de São Paulo era formada por gente pobre, agricultores, criadores, negociantes sem grandes recursos e artesãos. A propriedade rural determinava a condição social e classificava os homens. Dela provinha o poder, a autoridade efetiva e o prestígio. Então, quem tinha um pedaço de terra era poderoso, né? Em São Paulo, né? Mas não eram tantos assim, tá? Então, os homens da terra, que a gente diz, eram os homens que possuíam um pedaço de terra. Esses eram os homens poderosos. E essas pessoas se tratavam todas por vossa mercê, né? Então, não havia uso de vossa excelência ou de outras formas de tratamento. Então, o que a gente percebe é uma relevância do que eu chamei na minha pesquisa de doutorado das categorias socioprofissionais. Então, o que seriam essas categorias socioprofissionais? Seriam o equivalente à função principal exercida pela pessoa naquela estrutura social da América Portuguesa, do Brasil colonial, tá? Então, se a gente pegar a administração local, ou seja, a administração feita pelas pessoas da terra, nascidas na terra, né? Os militares e os eclesiásticos comuns, ou seja, os padres, a gente vê que a forma de tratamento preferencial é vossa mercê. Enquanto na alta esfera, que é o que a gente chama de administração geral, que normalmente são cargos ocupados por portugueses que vinham de Portugal para cá, a gente tem outras formas honoríficas, como Vossa Excelência e Vossa Senhoria, além de Vossa Majestade para o rei, né, no caso das cartas destinadas ao rei. E os altos cargos eclesiásticos, né, a gente tem Vossa Excelência Reverendíssima, ou só Vossa Reverendíssima, e também Vossa Senhoria. Então, na administração local, a gente tem basicamente os homens da terra. Então, juiz, ouvidor, provedor, guarda-mor, intendente das minas, vários cargos ocupados por homens, né? A administração geral, a gente tem o rei, o vice-rei e os governadores, né? Os governadores, eles vinham de Portugal para cá, eles eram nomeados lá em Portugal para governarem, né? Serem o capitão-general de uma capitania, tá? E os eclesiásticos, os altos cargos, seriam o vigário capitular, o vigário colado, o arcebispo ou o juiz eclesiástico, tá? Fora outros que eram tratados por Vossa Excelência. Então, a gente vê que as pessoas mais comuns, né, mais desse extrato mais baixo, eram mesmo os poderosos, mesmo os donos de terra, que faziam parte da administração local, exerciam esses cargos, eram todos tratados por vossa mercê, nessas cartas do século XVIII, tá? Então, isso é interessante. No 19, a gente tem poucas cartas, são 14, e a gente tem uma concorrência quase 50-50 entre você e tu nessas cartas, tá? No século XX, a gente tem um volume maior de documentação e o você excede muito o tu, né? E as outras formas, como o senhor e vossa excelência, tá? Se a gente for considerar só a posição de sujeito, então quando você ou tu aparecem nessa posição de sujeito, a gente vai ter do século XIX, né, do final do século XIX até meados do século XX,
essa distribuição nesse corpus que eu mostrei para vocês, naqueles corpora, né? São vários pequenos conjuntos de documentos. A gente vai ter um uso alto aqui de você, depois uma queda abrupta que se explica pelo baixo número de documentos aqui nessa década final do 19, tá? Então aqui a gente precisava aumentar o número de documentos, porque provavelmente essa curva não tem esse comportamento tão drástico, né? E depois a gente vai vendo uma ascensão de você, né, que chega a 100% a partir da década de 30. E o contrário acontece com o tu, né? A exceção dessa década que eu já comentei, que ele vai decrescendo o uso, né? E que ele não aparece mais nas missivas de 1930 em diante, né? Então esse é um comportamento geral, diz respeito a cartas paulistas, né? Escritas por paulistas, né? Ou pessoas que estavam aqui em São Paulo há muito tempo, né? Então esse é o comportamento que a gente vê. A gente ainda precisa de mais dados, mas é interessante que vocês tenham acesso a uma pesquisa, né? Na área de história da língua. Bom, baseada toda nas cartas que eu vou mostrar aqui nos exemplos, né? Que foram editadas pela professora Verena, pelo professor José Simões, algumas outras, e pelos orientandos, né? Então, numa carta de Washington Luiz, de 1937, a gente tem: eis o que agora penso, submeto a seu critério e, julgado útil por todos os interessados, que no caso são os meus filhos, autorizo você a agir por minha parte. Então a gente tem uma carta de você em que as formas possessivas são da terceira pessoa, né? Aqui tem uma carta da segunda baronesa de Piracicaba, ou Mariquinha, que era sogra do Washington Luiz, mãe da Sofia, esposa dele. Então, queira aceitar muita saudade de tua mãe, que muito o estima e considera. Então, aqui a gente tem uma convivência de formas da segunda pessoa com formas da terceira pessoa, que é bastante interessante. E aqui, de novo, desculpe incomodá-lo, junto remeto essa carta de minha sobrinha fazendo esse pedido, né? Então, aqui a gente tem uma forma de terceira pessoa, né? Que corresponderia ao você, né? Que é mesmo do muito estima. Bom, aqui a gente tem duas cartas, uma carta do João Oliveira de Barros, irmão da Sofia, então cunhado do Washington Luiz, e do Álvaro, que seria concunhado, né, do Washington Luiz, que são cartas híbridas. Aqui essa carta é híbrida, esta não. Então, no tempo que ele foi inspetor ou antes fiscal do governo junto à inglesa, ele colecionou muita coisa que pode esclarecer você sobre a situação da inglesa. Em tudo que puder ser útil a você, podes crer que terei muito prazer. Então, aqui a gente tem a forma de você convivendo com a forma de tu, né? Então, aqui a gente tem uma carta mista, que a gente chama, né? Porque aparecem as duas formas. E aqui a gente tem uma carta de você: qualquer proposta viável mandaremos telegrama, pois nada resolveremos sem ouvi-lo, tá? Bom, e uma carta exclusiva de você, né, da Gertrudes, também cunhada do Washington Luiz, né? Prezado Washington, esta é a portadora do meu abraço bem afetuoso pelo dia 26, que Deus o conserve com saúde. É que de todo o coração desejo. Pensei que este ano tivéssemos o prazer de vê-lo aqui junto de nós e podermos abraçá-lo pessoalmente. Mas você, né? Então, todas as formas da terceira aqui, né? Então, aqui o você, ele tem a terceira pessoa gramatical, é isso que eu estou insistindo. Ele é a segunda pessoa do discurso, mas ele segue, neste caso aqui, a terceira pessoa gramatical. Mas você foi tapeando e nos logrou com muitas saudades e um grande abraço de irmã muito amiga, Tuda. Tá? Então, uma carta exclusiva de você, em que todas as formas são de você. A questão da datação, né? Quando começam a ocorrer essas mudanças. Então, a gente tem aqui uma citação do texto que vocês leram, né? Então, no período inicial de ocupação do Brasil, século XVI, o desgaste semântico sofrido por vós, né? Então, vós já não servia para se referir à realeza, né? Isso significa essa perda de conteúdo, de cortesia.
a redução fonética de vossa mercê e o seu uso generalizado, como você, já estavam em etapa bastante avançada, certo? Então, aqui se aponta para um dado bem interessante de que já no século XVI havia essa redução fonética de vossa mercê, né? Que vai chegar no nosso você. E, diante desse panorama tratamental variável entre as formas tu e você, a era oitocentista do PB, português brasileiro, tem sido assumida como ponto de partida para a anuência alcançada pelo você, como pronome de referência ao sujeito de segunda pessoa do singular. Então, a era oitocentista, né? Então, a gente está falando aí do século XIX, de 1800 e alguma coisa, né? Tem sido assumida como ponto de partida para esse espalhamento grande do você como pronome de referência ao sujeito de segunda pessoa do singular, tá? Então, esse segunda pessoa do discurso. É ainda nesse século XIX, então, que já se pode observar nas missivas a coexistência de você como pronome sujeito de segunda pessoa, com pronomes complemento e possessivos de segunda pessoa e terceira pessoa, então te, o, a, lhe, tua e sua, né? Então, essa convivência que a gente viu ali nas cartas, né, pode ser datada do século XIX, combinações que se estendem ao século seguinte e chegam com grande produtividade aos dias de hoje, como os exemplos que eu dei lá no início da aula, tá? Bom, então, levando em conta isso, eu queria falar um pouquinho sobre a formação da população paulista e mostrar que talvez isso tenha acontecido um pouco antes do que tem sido defendido nos trabalhos mais recentes, né, como esse de 2018. As pesquisas sempre continuam, né? Então, a questão é que na produção do conhecimento acadêmico, quanto mais a gente pesquisa, quanto mais dados a gente tem, mais hipóteses seguras a gente pode defender. Então, eu tô defendendo aqui que talvez isso seja mais antigo, que não seja do século XIX, mas seja de antes, né? Então, se a gente pensar na formação dessa população paulista, né, a gente pensa numa forte miscigenação, né, uma política de casamentos estabelecida pela coroa portuguesa entre a população indígena e a população escravizada africana, até os meados de 700, né? Porque se visava o aumento da força de trabalho, né? Então, os filhos desses casamentos eram servos, né? Eram braços para a exploração desse território, tá? Era muito frequente a união extraconjugal temporária, principalmente entre a elite colonizadora branca e os elementos colonizados, né, os índios, os escravizados, os mestiços. O número de filhos, por exemplo, ilegítimos nascidos no Brasil é bastante alto, né? Então, seriam os filhos ilegítimos, na verdade, seria a maioria da população nascida aqui, porque pouquíssimas pessoas se casavam, porque para casar era preciso ter muito dinheiro, né? Porque precisava se pagar bastante caro, como acontece ainda hoje, né? Então, filhos ilegítimos é o mais comum, né? Então, na cidade de São Paulo, de 1780 a 1810, os nascimentos de ilegítimos na população livre ultrapassam o índice de 40%. Tá? Bom, a gente tem também que levar em consideração alguns outros dados históricos. Então, por exemplo, o fator da estabilidade da população no início da capitania de São Paulo, né? Eu estou falando capitania de São Vicente e depois capitania de São Paulo, no início do processo de colonização. Então, havia na capitania apenas um juiz de fora na Vila de Santos até o início do 800. Né? Então, o juiz de fora já era um cargo que já estava estabelecido, né? Mas só tinha um na capitania toda, que ficava justamente na Vila de Santos, que era na chegada ali, né, com o porto. Na passagem para o 19, apenas entre 10% e 20% dos chefes de domicílio podiam assinar seu nome nos primeiros anos do 800. Então, a gente tem um número muito alto de analfabetos, né? Então, as pessoas podiam assinar o nome apenas. Entre 10% e 20% conseguiam assinar o nome.
Durante o 18, aproximadamente 400 mil portugueses partiram para o Brasil. Os portugueses vieram de todas as regiões da metrópole, mas especialmente do Minho, a província de maior densidade populacional, e de todas as classes sociais e ocupações, desde camponeses até membros da pequena nobreza, incluindo artesãos, comerciantes, padres e muitos sem qualquer ocupação definida. Então, esse é um dado interessante para um ponto que eu vou comentar daqui a pouco, né? Então, para vocês saberem que numa capitania em que a população era bastante reduzida, né, em que tinha um juiz de fora, né, no século XVIII, de repente, chegam 400 mil portugueses na capitania de São Paulo, e depois capitania de São Paulo, que se divide entre São Paulo e Minas do Ouro, né, chegam esses 400 mil portugueses aqui. Na São Paulo quinhentista e seiscentista, né, então a gente está falando de a partir de 1530 mais ou menos, né, até o final do 17, então até 1699, vamos dizer assim, a gente tinha qual realidade, né, como se formavam as famílias. Era incentivado, então, como eu falei, essa aliança entre portugueses e índios, né, então havia muitos concubinatos, né, e poligamia, tá? O Martim Afonso de Biriçá, por exemplo, né, era um português, né, que se casou com uma indígena, né, e formou então as famílias da nobreza da terra paulista, né? Então tem alguns outros exemplos, e tem aqui um trecho interessante de dois historiadores, né, que dizem: um ponto quase ignorado em análise sobre família na América Portuguesa, qual seja a própria atuação indígena na formação dos arranjos parentais na Vila de São Paulo. Adiantamos que, na nossa compreensão, frequentemente eram uniões mestiças, no sentido de congregarem elementos oriundos de culturas indígenas, sobretudo a poligamia, e talvez de criação de filhos, né? E portuguesa, casamento cristão, adultério e concubinato, né? Então, tem combinações aqui de estruturas sociais totalmente distintas, né, da cultura indígena e da cultura portuguesa. Embora também houvesse verdadeiramente portugueses, viviam mais portugueses mestiços do que reinóis em São Paulo, né? Então, a capitania de São Paulo, principalmente a cidade de São Paulo, a vila de São Paulo, né, que era vila ainda nesse período, né, a gente tem os portugueses chamados mestiços, né, que seriam frutos dessas uniões entre os portugueses homens e as mulheres indígenas, certo? Então, esse é um dado importante. Outro dado, dos testamentos, né, a gente tem 160 testadores, né, do sexo masculino, 50 deles, 1/3, reconheceram filhos em testamentos ditados, né, porque os testamentos eram ditados, que as pessoas não sabiam escrever, entre 1601 e 1700. Outros 9 testadores reconheceram filhos bastardos de seus parentes. No mesmo período, entre as 96 testadoras mulheres, 38 se reportaram a filhos não legítimos de outros homens. Portanto, o reconhecimento de filhos não legítimos era corrente. Ou seja, isso mostra que a família era constituída de uma maneira bem distinta do que se pretendeu ensinar na escola pra gente, por exemplo, né? Então, eram famílias altamente diversas, né? Então a gente tem uma sociedade altamente hierarquizada nesse momento, inclusive na esfera doméstica, né? Hierarquizada porque a gente tinha esses portugueses que tinham relações muitas vezes violentas, né, com as mulheres indígenas. É claro que as histórias que ficam são das relações que foram consensuais, né, mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das relações, né? Então era uma sociedade altamente hierarquizada, né? Em que os portugueses estavam no topo dessa hierarquia, né? E essa hierarquia se preservava inclusive na esfera doméstica. Então não era um espaço propício para o uso de tu,
que era um pronome extremamente familiar, extremamente íntimo, né, nesse período no português europeu. Não sendo um espaço propício para o tu, a gente vai ver como é que fica aquela hipótese que eu coloquei no começo. Comparando um pouquinho com o espanhol do Caribe, né, que no espanhol a gente também tem a forma usted, né, que vem de uma raiz bastante parecida com vossa mercê. A gente tem os últimos decênios do século XVII e primeiros do XVIII, o pronome usted devia já ser de uso comum, né? Podemos entender que eram os mais formados, quer dizer, aqueles que podiam conhecer as regras discursivas, né, de uma grande variedade de tipos de textos, quem parecia haver incorporado ativamente a forma pronominal em sua fala, havendo vulgarizado e dado vida ao vuestra merced em plena evolução fonética, certo? Então, aqui uma citação interessante sobre o espanhol, né, mostrando que já no espanhol do Caribe, pelo menos, né, o usted já era de uso comum nos últimos decênios do século XVII, então 1670, 80, 90, certo? E as pessoas que conheciam as regras discursivas era que pareciam ter incorporado essa forma usted, né? Então, não era uma forma daqueles que desconheciam essas regras. Isso é interessante. Então, quais são os argumentos favoráveis à antiguidade do você no Brasil? Que é isso que eu falei para vocês que eu estava defendendo. Um argumento linguístico, que daqui a pouco vai ser ampliado, né? Eu vou mostrar para vocês alguns documentos em português. A anterioridade da documentação de usted no espanhol caribenho. Argumento social, ou seja, há características específicas da população paulista, a família mestiça e hierarquizada é a população estável, ou seja, um espaço não propício para o tu, né? A relação de concubinato, né? E uniões consensuais na capitania de Minas Gerais, por exemplo, né? E o argumento histórico, ou seja, 400 mil portugueses vieram para cá no século XVIII e não alteraram, provavelmente, o paradigma já estabelecido pelo uso de você. Ou seja, se ainda tivesse uma variação entre tu e vossa mercê, ou uma das reduções fonéticas, vossancê, vassuncê, esses 400 mil portugueses que chegaram, né, com o tu, né, como forma íntima e familiar, teriam alterado um pouco, né, pelo menos essa questão, o que não aconteceu, né? Então, o que eu defendo é que talvez esse paradigma do você já estivesse bastante estabelecido, bastante fortalecido nessa região, tá? Bom, agora eu vou mostrar para vocês alguns documentos, né? Por exemplo, esta carta. Tentem achar aí um você. Tem um você nessa carta. Bom, pode dar pausa, mas está aqui. Então, eu lhe lembro a você. Escrito com U aqui, um U por V, né? Só uma diferença gráfica, não tem uma diferença fonética, né? E aqui tem um vocês no plural. E aqui a vossa, e aí a abreviatura de vossa mercê. Então convivem você, vocês e vossa mercê na mesma carta, que é uma carta de um projeto que eu já comentei também, né, de 1638. É uma carta de súplica e ameaça, né? Foi escrita a pedido de um preso da cadeia pública de Estremoz, que a terá perdido a quando da transferência para o cárcere da Inquisição de Évora, né? Então, o preso era João Mendes Bulhão, meio cristão novo, acusado de judaísmo. E aí, ele diz, eu passo muitas necessidades aqui nesta casa, prometre aqui, Antônio Gomes, pro seu gosto,
perecendo-me sem lhe eu dever, mas o que eu lhe lembro a você, que Francisco Teles de Pina me levara a caminho Dévora, porque tenho de que me acusar, e será por toda essa semana, se Deus quiser, e então lá me virei com Antônio Gomes e com os mais senhores a quem eu tenho obrigação, mas o que lhe lembro que há de ser mais cedo do que vocês cuidam. Com isto não sou mais largo, guarde Deus a vossa mercê. Ele repete. Ele abre a abreviatura aqui do vossa mercê e depois coloca a abreviatura com o V, né, que lá no caso é com U, tá? Então aqui a gente tem uma carta de 1638 que já tem a forma você, né? Não tem vossa mercê. Tem vossa mercê aqui, mas tem vocês e você muito claramente colocados naquela carta. Então, antes até do que acontecia lá no espanhol caribenho, que ele estava falando dos últimos decênios do 17. A gente já tem aqui, na primeira metade do 17, a forma você, tá? Então, aqui tem as ocorrências. E aí eu vou trazer outros documentos, né, de 1672, com você. Então, já lhe avisei a você, né? Então, aqui tem inclusive um redobramento, né? Aqui vossas mercês, né? Quando tem o S aqui, e você. Então, outra carta de 1672, tá? Uma dirigida da Raquel para o pai e a outra dirigida da Sara, que era a filha da Raquel, para o avô, né? Para a mesma pessoa, tratando o avô por você, tá? Que também, eu lembro, não está abreviado, não é um vossa mercê, é um você claramente na carta, tá? Aqui a gente tem também uma carta de uma mulher, da Soror Joana Maria de Nazaré, a João Fernandes, né? Uma pessoa que escrevia não com tanta regularidade, vocês vão ver, porque ela tem várias marcas aqui bem interessantes. Então, João Fernandes, vocês têm que pensar com português europeu, né? Bem sério terá você estas regras. Então, aqui, ó, nas sílabas em coda, ela tem dificuldade de grafar, né? Por novidade, mas quem tem pensones e conveniências, não repare em nada. Quero que você me busque uma feiticeira que faça uns feitiços a uma feira deste convento, feira por freira, para que morra, que sendo assim, poderei ficar mais livre, pois esta feira por freira tão bem tem dito mal de você. Peço isto em segredo, que não saiba ninguém, isto com brevidade. Pelo bem que Deus me ser, lhe peço segredo, porque tem dificuldade na escrita aqui, né? Não é uma escritora hábil, né? Não tem tanta habilidade. Não me falte nisto, nem Antônio da Conceição diga nada disto, né? Então aqui a gente tem as ocorrências do você numa carta do início do 18, tá? Aqui uma carta de um padre, né, que estava sendo acusado do crime de solicitação, né, que é assediar as pessoas, as mulheres, principalmente no momento da confissão, né? Ele escreve para uma outra religiosa. E é interessante esta carta porque ele justamente mistura as formas de tu, né? Então aqui tem tu, teu, te, com fizestes, com a forma você, que aparece 2 vezes, né? Então ele escreve: pois sim, queria agora dar tantos beijinhos na minha menina e fazermos um filhinho, assim tanto bonitinho. Tu não queres, pois o teu nino está morrendo. E digo-te que agora uma só pinga fazia 20 filhos, que não sei como estou. Quem me dera agora aqui ter-te comigo, que pela tua boquinha, dirias: ai, coitadinho, olha que são tais as saudades que me acompanham, que já me satisfazia chegar a esta janela de onde me acho e ver-te.
Veja o com que me acomodava. Ai, amor, que não sei que há de ser de mim, que você mata-me tanto com esse amor, a hora que me mostrastes assim, tanto, olha que não sei que fizestes. Se eu pudera vingar-me dela, digo, nela olha, Anne, não que não pode deixar de ser, que eu estou muito mal, e você, se assim estivera, havia de fazer pior. Ai que tomara já amanhã pera ver a minha menina e pera dizer-te uma coisa que há de alegrar-te tanto, se pono em digo, é uma correção, se ponho eu queres saber por saber, e aí continua. Então aqui a gente tem uma cópia, né, da carta, então tem um erro aqui de cópia, mas é uma carta muito interessante porque tem essa variação, né, que lá naquele texto que eu li para vocês diz que isso acontece no 19, mas não, a gente já tem aqui no 18, ó, acontecendo no início da primeira metade do 18, já tem essa variação das formas de você com as formas de tu, né? E aqui tem uma outra coisa interessante que a gente comentou na aula passada, que é a questão da ênclise, típica da norma do português europeu. Aqui já está bem evidente, né, nesse texto aqui, essa ênclise, tá? Bom, aqui a gente tem mais um exemplo, né? Carta de Manuel Carvalho Marques para Diogo da Silva, de Gouveia Abreu Juiz de Fora, que é uma carta de você, né? De 1706, então ó, do início do 18, né? E aqui, do final, a gente tem uma carta que mistura as abreviaturas de Vossa Mercê com você, né? Carta de Mariana do Carmo para o padre José Francisco da Cruz, tá? Bom, e aqui eu trouxe esse exemplo de uma tradução de uma carta, né, familiar de Estevão de Torres, que é traduzida do francês para o português, porque ele é preso, né, ele veio da região que hoje corresponde à França, né, então ele escrevia em francês, mas como ele foi julgado pelo Tribunal da Inquisição em Portugal, era necessário que a carta dele fosse traduzida. E a carta dele foi traduzida com Vossa Mercê e Rogo-vos, no lugar do vous. Os dois eram vous no francês, e um foi traduzido como em Vossa Mercê, que é uma fórmula, né? Encomendo-me em Vossa Mercê, rogo-vos que tomeis qualquer piparote, velho ou novo. Então aqui é a tradução, aqui é o original, né? Então aqui aqui je me recommande à vous, je vous prie. Aí a tradução, então eles pegam esses dois vous e um eles traduzem como Vossa Mercê e o outro como vós, rogo-vos, vos, né? Como vos, tá? Então isso é interessante porque é um documento de 1549, né? Então a gente já tem um dado aqui que Vossa Mercê ainda está muito próximo, né, de vos, só que ele aparece ainda, né? Ele já aparece, quer dizer, né? Esse Vossa Mercê que é bastante interessante. Bom, aqui a gente tem cartas também do século XVI, em que aparece o Vossa Mercê por extenso. Então não está abreviado aqui Vossa Mercê. E aí a gente vai ter várias cartas do século XVI com esse Vossa Mercê por extenso, às vezes combinado com Vossa Mercê abreviado, né? E isso é muito interessante, né? Porque mostra que essas fórmulas, né, que são chamadas de abstrações, né, no quadro da referência ao interlocutor, né, no quadro pronominal, né, é bastante antiga, mas ela se espalha durante o século XVII, né. Isso ele diz, né, esse autor diz para outras línguas, né, ele está falando do holandês, do alemão e do inglês, mas isso ocorre também para o português, né, e sobretudo na língua escrita,
né? Que essas formas, principalmente abreviadas, né, elas vão ser parte do conjunto das normas epistolares, né? Então, quando a gente vê essas formas abreviadas, elas têm um estatuto diferente de quando elas estão desenvolvidas. Isso é interessante. Por isso é interessante achar as cartas com as formas desenvolvidas. E já no século XIX, esse Vossa Mercê, que seria uma norma epistolar, ele já tem um aspecto pragmático pejorativo, né? Então, esse Vossa Mercê ele já serve para atacar o interlocutor, né? Então, a gente fala que é um ato de ameaça à face do interlocutor, né? Dentro de uma teoria linguística aí dentro da cortesia, que eu não vou me aprofundar mais agora, mas é isso. Então, senhor Luiz Gonçalves, senhor corcunda de merda, hoje bebi uma garrafa de vinho à saúde de uma sentença que Vossa Mercê há de ter contra na causa da viúva Cunha e Oliveira. Hei de ter a satisfação de o ver amarrotado por um constitucional. Como Vossa Mercê tem gritado pelo senhor Doutor Miguel, os constitucionais gritam pelo seu legítimo rei, o senhor Dom Pedro IV. Vossa Mercê não sabe que os que merecem os corcundas. E ainda o hei de ver você, aí ele põe um você, então é Vossa Mercê com você, se não morrer com uma tigela o caldo. Porque com o doutor que lhe der o Viana, não há de você comprar 10 reais de pão com o dinheiro que lhe der o Viana, não há de você comprar 10 réis de pão, porque esse mesmo há de servir tal, tanana, tanana, tanana. Então, a gente tem aqui um Vossa Mercê e um você como pronomes para atacar mesmo o interlocutor. Então, a gente já tem uma mudança pragmática bem grande do lugar de você no português europeu, né? Que são essas cartas de lá. Então, recuperando aqui aquele trecho que eu já li com vocês, a gente vê que talvez não tenha sido na era oitocentista do português brasileiro, né, que se espalhou esse você, né? Então, a gente vê já a coexistência de você com T ou com T, tua, nessas cartas já do início do 18, né? Então, não é uma coisa tão recente assim. Eu comentei mais amplamente sobre essas questões, esses documentos que eu mostrei para vocês, num artigo que foi publicado no final do ano passado. Fica o link aqui para vocês na apresentação de slides, se vocês quiserem lá conferir, né? E a gente tem, então, em suma, né, que Vossa Mercê e suas reduções fonéticas, né, já estavam bem estabelecidos, né, na capitania de São Vicente no século XVII, né? Então essa é a questão central, né? Que é bem mais antigo. A partir dessa região e desde muito cedo que se constitui o quadro pronominal que se verifica na região atualmente exclusiva de você. Então essa coincidência, né, dos limites da capitania de São Vicente, depois capitania de São Paulo, com a área de você indicam que esse Vossa Mercê e essas reduções já eram típicos da fala dos paulistas, né? Então é complicado a gente tratar o você como um pronome inovador, né? Ele é inovador, por exemplo, ele pode ser inovador em algumas regiões, como no Rio de Janeiro, né? Mas no caso de São Paulo, né, e dos estados vizinhos, como a gente viu naquele mapa, talvez justamente ele seja um pronome antigo, né, do início da formação do que depois a gente vai chamar de português brasileiro, né? E esse tu que aparece nas cartas paulistas, que a gente viu, né, alguns exemplos, trata-se de uma norma epistolar, né, que foi abandonada posteriormente, ou daquela pressão da norma do português europeu que entra forte no português brasileiro ao longo do século XIX, que a professora Charlotte Galvez comenta, inclusive, no texto dela, que a gente leu na semana passada, né? Então, a pesquisa sempre está em continuidade, né? Que para a gente é muito interessante quando a gente pode tratar um tema na disciplina que é um tema nosso de pesquisa, e essa coincidência aconteceu. Eu agradeço às professoras que deixaram eu gravar esse tema, que para mim traz bastante felicidade pesquisar.
E a gente sempre tem que lutar pela ampliação de corpora, né? Pela ampliação de documentos em que a gente possa pesquisar isso e pesquisar no discurso metalinguístico, né? O que os gramáticos diziam sobre esse tu e sobre esse você. Naquele artigo que eu comentei há pouco, eu falo um pouquinho disso, tá bom? Então essa era a ideia, tem aqui as referências bibliográficas, tá bom? E era isso, espero que tenha ficado claro. Aí as dúvidas a gente tira no encontro síncrono. Muito obrigada.